O presidente Lula assinou medida provisória de aumento de impostos. Aumento do imposto sobre a renda, fundamentalmente, não propriamente o imposto, mas contribuição social sobre o lucro, que tem o mesmo regime jurídico do imposto de renda. Hoje nós temos um sistema que é de 25% de imposto de renda e 9% da contribuição social sobre o lucro, que todos entendem que, por ter o mesmo regime jurídico, nós incidimos sobre o lucro das empresas 34%. Todos os países que têm distribuição de lucros tributados também têm, na verdade, uma tributação menor do imposto de renda na empresa e uma tributação adicional quando há distribuição de lucros. Mas o governo Fernando Henrique entendeu com muita inteligência que era melhor tributar tudo na empresa e, com isso, receberia antes do que pegar uma parte na empresa e uma parte nos lucros. Foi teoria de Gerardo Maciel, achei perfeita, e sempre também defendi a favor do erário. Agora o governo quer, mantendo os tributos, o verdadeiros 34%, 25 mais 9, elevar para 15, 9 e 20%, o que representa para quase todos os setores, naquilo que representa o lucro real. E com isso haverá empresas que estarão pagando, de rigor, 34 mais 20%, ou melhor, 25% mais 20%, ou seja, 45% de tributos. Por outro lado, vai tributar também o aumento de tributação em relação às letras essa de imposto de renda, as LCIs, que para atrair investimentos eram isentos de tributos, para financiar, entende, moradias, principalmente moradias populares, e para financiar essas letras, a produção do agronegócio. Vai aumentar a tributação aí. Isso porque ele não quer cortar gastos. Então está passando a ser o rei dos impostos. O Brasil passou a ser o país dos impostos. Vale dizer, o governo gasta o que não tem e o contribuinte tem que pagar por esses gastos. E com isso pode-se fazer essas viagens faraônicas, primeira-dama, do presidente, tá, todos penduricados que os três poderes pedem, fazer com que, evidentemente, nós tenhamos uma Brasília que soa muito como a Versailles de Luís XVI, na época da Revolução Francesa. Nós somos o povo que tem que pagar, e são aqueles que se beneficiam, gastam o que não tem e precisam ou pedir dinheiro emprestado, estamos aumentando o endividamento, ou aumentar os tributos. Nós já temos como país em desenvolvimento, que normalmente tem uma carga tributária menor, das mais altas cargas tributárias do mundo. E vamos continuar aumentando. Por isso a reação do Congresso de partidos que estão apoiando o presidente Lula, dizendo que vão votar contra. Porque está se transformando, enfim, no rei dos impostos. Não sem razão, e eu pessoalmente gosto da pessoa do ministro da Fazenda, sempre tivemos um relacionamento muito amistoso, mas a verdade, o apelido que lhe dão é de Haddad Tax, Haddad-Tax, quer dizer, o homem da taxação, o homem da tributação, o aumento de tributos. Nós estamos parecendo que vamos transformando o povo brasileiro em escravo da gleba. E sem reduzir gastos. Há 2 anos que os economistas, que são aqueles que realmente estudaram, diz o presidente Lula que ele não precisa ler livros dos economistas. Eu leio, porque entendo que eles estudam. Não há um prêmio Nobel de política, mas há um prêmio Nobel de economia. O prêmio Nobel que existe é da paz, daqueles que promovem a paz. E não é com o aumento de tributação que se promove a paz. Ao contrário, uma tensão maior naqueles que são os pagadores de impostos. Middleton, num livro de Power to Destroy, O Poder de Destruir,
dizia que a tributação é o roubo legalizado da população. É um livro, Middleton, lembrando o juiz Marshall, um dos maiores juízes, justices da Suprema Corte Americana, que dizia o seguinte: não adotar. E o próprio livro que fizeram em minha homenagem, nesses 90 anos de idade, que é este livro daqui, em torno de 50 autores, aí, o fenômeno da imposição tributária, estudos em homenagem aos 90 anos do professor Luiz Gandra. Nesses, eles analisam a minha tese de doutoramento de 1982, a primeira tese de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie, em que eu dizia que o tributo é uma norma de rejeição social. Eu digo que Kelsen, aquele grande jurista que diz que a norma sancionatória, aquela que cria penas, que pune, é mais importante, a primária, e a norma de comportamento, aquela que mostra a conduta de todo cidadão, a secundária, ele tem direito tributário razão, porque efetivamente todos os governos normalmente cobram mais do que o necessário do cidadão, de um lado para os seus próprios benefícios, serem prodromo sua, terem todas as mordomias, todas as vantagens possíveis. E depois porque a corrupção é um elemento existente em todos os períodos históricos e todos os espaços geográficos. Agora, no Brasil, nós temos essa rejeição social monumental. Os partidos que apoiam o presidente Lula e que têm ministérios com o presidente Lula já estão se colocando contrário a mais esse aumento de tributação. A reforma tributária, os senhores virão, quando começar a funcionar, como vai representar um aumento da carga tributária. E agora vem, por medida provisória, mais um aumento paralelo àquele que vai acontecer, que é esse em relação ao imposto de renda, tornando, para muitos setores, o imposto de renda, que tem o mesmo regime jurídico da contribuição social sobre o lucro, aumentando a contribuição social sobre o lucro, mas as empresas vão para 45%. E fora outros aspectos, por exemplo, as leis de financiamento, é evidente que essas letras que financiam a construção, etc., perdem um atrativo para se investir nela e os juros vão ficar mais elevados. Porque se eu aumento a tributação e eu pretendo ter o mesmo resultado, e os cidadãos vão ter que repassar o preço. Porque, na verdade, todos os setores privados, empreendimentos, têm que repassar os preços, senão não sobrevivem. E ao repassar os custos nos preços, é a população que paga o produto final. Mas, a meu ver, um aumento de tributação porque o governo não faz aquilo que todos os economistas que entendem de economia, todos os jornais mais importantes do Brasil têm apresentado, que é fazer a lição de casa, cortar gastos. O governo gasta. Corta em negócio impressionante. E esses gastos é que estão levando a esse aumento considerável da tributação. Tenho a impressão, pela reação já de empresários, políticos, parlamentares, do povo, que nós vamos ter a rejeição dessa medida provisória. Eu acho boa, porque o que o governo tem que fazer, ele não faz, que é cortar gastos, que faz a política monetária do Banco Central levantar os juros ao ponto estratosférico em que está, e a culpa não é do Banco Central, ele faz isso para controlar a inflação. A culpa é do governo que não faz a lição de casa de cortar gastos, como todos os jornais pedem, como todos os economistas que entendem de economia pedem. E agora o governo, como não quer cortar gastos, vai aumentando a tributação sobre nós. Tenho a impressão que ele vai terminar sendo o rei dos impostos, o rei da tributação. Nenhum governo chega a esse nível de imposição no Brasil que nós estamos chegando com o governo do presidente Lula.
Isso não é bom nem para ele, porque vai haver os reflexos naturais por esse aumento, nem para o povo, e, evidentemente, para o Brasil é muito ruim, porque nós entramos numa rota de colisão com todas as agências que determinam quais são os riscos de aplicação no Brasil, e nós corremos riscos de aplicações de investimento no Brasil, de continuarmos, se não formos rebaixados dentro das instituições de rating, de cálculo de risco, no setor não de investimento, que já perdemos há muito tempo, mas de especulação, onde já estamos com 2 graus abaixo, com 2 degraus abaixo. É isso que eu queria trazer com a minha preocupação habitual aos meus queridos amigos, seguidores.